e depois eu posso disponibilizar no ambiente virtual. Então, né, eu quero tratar dessa problemática, né, do conhecimento, olhando lá para o momento de surgimento da filosofia, para a gente entender qual que é a razão, a finalidade, o porquê de ciência e de conhecimento. O que é esse negócio, né, que a gente chama de ciência? Entendendo melhor como que essa forma de conhecimento humano surge, se estrutura, a gente vai compreender melhor qual que é a finalidade, né, e o sentido do conhecimento hoje, e como produzir conhecimento significativo. Então, olhando lá para a origem, a gente vai compreender melhor isso. Então, vou compartilhar aqui minha tela. E esse surgimento, né, da filosofia lá na Grécia Antiga está relacionado com a problemática do mito e razão. Dessa passagem, né, de um pensamento mitológico para um pensamento orientado pela razão. Para começar, né, uma primeira distinção, né, é importante, que trata a gente se dá conta, né, de qual que é a nossa perspectiva, quer dizer, de onde que nós estamos olhando. Sempre quando a gente fala de conhecimento, a gente vai tratar disso mais lá para frente, quando falar da fenomenologia, né, era aquele nome difícil, né, de pronunciar, mas a realidade aparece para nós como fenômeno. Quer dizer, nós nos apropriamos da realidade, nós conhecemos a realidade por meio do nosso olhar. Quer dizer, olhando, né, para a realidade, né, nos apropriando dela, né, por meio dos nossos sentidos, né, da audição, da visão, né, do tato, do olfato. Então, desse modo, nós nos apropriamos da realidade. Agora, essa apropriação da realidade, ela depende do lugar, né, no qual nós nos encontramos. Porque, assim, os nossos sentidos, eles captam a realidade e nós a interpretamos dentro de nós, com base no nosso conhecimento, na nossa experiência, né, na nossa trajetória de vida. Então, dependendo da nossa experiência, a gente acaba enxergando a realidade de modo distinto. Então, por isso que a gente fala, sempre quando trata de conhecimento, que nós temos uma determinada perspectiva, né? A apropriação da realidade é sempre em perspectiva. Vamos pensar, né, numa situação, né, um acidente de trânsito. Um acidente de trânsito é percebido, é visto de modo distinto por cada uma das pessoas envolvidas. Não sei se vocês já se envolveram em algum incidente de trânsito. Eu tive uma ocorrência no início do ano passado, aqui no centro de Brusque. Uma senhora cruzou a pista, né, e bateu na lateral do meu carro. Ela disse que eu cortei a frente dela. No meu entendimento, eu estava na pista rodando e ela invadiu. Agora, eu havia saído de um estacionamento 25 ou 30 metros antes. A minha impressão é de que ela invadiu. Eu já estava completamente na pista. Ao lado do segundo carro, né, que estava estacionado à minha frente. Ela disse que eu invadi. Né? Então, se gerou ali uma dúvida, tá, mas qual que é a verdade?
E aí, por isso, né, a pessoa que responsável ali, né, no caso, o agente de trânsito, né, de fazer o boletim de ocorrência e tal, vai coletar relatos de mais pessoas, ouvir a perspectiva dos diferentes sujeitos para tentar construir um relato. Né? O boletim de ocorrência, ele ficou tão... como é que eu vou dizer? Ele não deixou claro se havia um culpado ou não. Assim, em outras palavras, cada um paga o seu e deu. E aí, por conta disso, acabei acionando meu seguro, resolvi meu problema e não sei como é que ficou a situação da senhora lá. Enfim, né, cada vez que a gente olha, né, para alguma coisa, se ocupa com um problema, a gente está olhando a partir de uma perspectiva específica. Né, pensando agora especificamente na problemática da filosofia, do surgimento, da ciência, do conhecimento, né, a gente tem muito uma perspectiva dos civilizados, né, entre aspas aqui, civilizados, né, que é a cultura ocidental, né, que tem uma determinada cristã, determinada cultura, né, a cultura judaico-cristã, né, orientada por todos esses movimentos sociológicos, filosóficos, né, dos últimos séculos, né, que estruturou, né, o conhecimento, a ciência de um determinado modo, né, uma forte influência positivista, né, avessa, né, por exemplo, outras manifestações de conhecimento, né, outras formas de conhecimento. Então, quando a gente olha para trás, parece que tudo aquilo que é diferente de nós, né, assim, é um pouco menos, né? Então, ou se olha com exotismo para isso, né? Por exemplo, populações indígenas, cultura indígena, né? Culturas primitivas, né? Ditas primitivas. O primitivo aqui já tem até uma conotação negativa, né? E aí a gente acaba caindo muitas vezes numa comparação depreciativa. Tipo assim, hoje nós estamos evoluídos. Eles lá, ou em outros momentos, não era tão evoluído assim como nós. Então, para a gente conseguir entender melhor a realidade, isso vale, acho que muito para os operadores do direito, porque o operador do direito, ele trabalha muito com interpretação da realidade. Assim, a hermenêutica, né? A hermenêutica é a ciência da interpretação. Vocês vão lidar com interpretação, interpretar a lei, interpretar fatos. O fato em si, no fundo, não existe. Existe a perspectiva dos sujeitos que o vivenciaram. Então, operar o direito é interpretar essas coisas e correlacionar isso com modelos, né, estruturas legais desenvolvidas por uma determinada sociedade, num determinado tempo, né, que também é marcado pela cultura dessa sociedade, né, pelos preconceitos e assim por diante. Então, não é porque uma coisa é lei, não é porque uma coisa é lei que ela é a verdade. Ela é resultado de um processo histórico, né, de interpretação de sujeitos que têm uma determinada visão de mundo. Então, uma atitude fundamental para a gente pensar, entender a construção do conhecimento é adotar essa perspectiva de cautela, sempre de cautela, de abertura, de tentar conhecer, de tentar compreender o outro. O outro não é inferior a nós, porque ele é diferente. Não, ele é simplesmente diferente. Os outros são diferentes, as outras culturas são diferentes. Então, atitude fundamental, né, no que diz respeito à ciência, né,
ao profissional, pensar em vida, em sociedade, né, é essa atitude de, opa, será que é isso mesmo? O que será que a pessoa quer dizer com isso? Por que ela está se manifestando dessa forma? Então, essa é uma primeira questão. Então, se nós olharmos, por exemplo, Grécia Antiga, né, surgimento da filosofia, a filosofia e o conhecimento científico decorrente, né, dessa estruturação do saber humano, né, e a reflexão mais prática sobre a realidade, não significa que a sociedade se tornou necessariamente melhor do que aquilo que se tinha antes, que era orientado por um pensamento mais mítico, né, mais mítico, místico, né, ou religioso. Né? Então, por exemplo, religião, o conhecimento religioso, não é necessariamente menos do que o conhecimento científico. São coisas distintas, né? Gustavo, né, falou, né, do sonho de infância de ser pastor, né? E até um pouco reticente, assim, né? Não que seja especificamente o teu caso, né, Gustavo, mas, assim, na nossa cultura tem um pouco essa ideia de que religião é menos, ou um pouco depreciativo, especialmente no contexto universitário, né, onde, teoricamente, impera a ciência. Mas, então, é bem importante a gente se dar conta de que são coisas diferentes. E não é necessariamente uma melhor do que a outra. Não, são campos da nossa vida, esferas da nossa vida que são distintos. Uma coisa, não necessariamente separados, tá? A gente vai falar disso ainda. Né? Mas são distintos. Então, a religiosidade, espiritualidade é uma dimensão da vida humana. Faz parte. Né? Mesmo quem não tem uma religião, eu duvido que não tenha, em determinados momentos, uma atitude de espiritualidade. Né? De crença, de esperança. Né? Isso é próprio do ser humano. De pensar para frente, de se preocupar com certo e errado, de fazer melhor, de buscar algo melhor. Hoje há muitos estudos, né, que procuram correlacionar ciência e espiritualidade. Eu lembro de ter participado, acho que foi faz 2 anos atrás, de um congresso no Rio Grande do Sul sobre medicina e espiritualidade. Então, tem muitos estudos hoje que investigam, né, quanto a espiritualidade influencia na saúde física dos sujeitos. Quanto que ajuda nos processos de cura, independente de religião e coisa. Então, ali tem pesquisas, inclusive na Universidade Federal de Santa Catarina, que versam sobre a espiritualidade nas organizações, né, na administração, né, de quanto que influencia, né, de quanto que isso interfere e tal. Né? Então, são coisas distintas. Espiritualidade, religião é uma coisa, é um tipo de conhecimento. Conhecimento científico é uma outra coisa, distinta. Trata de coisas diferentes. Então, atitude fundamental, né, para a gente começar a entender a problemática do conhecimento, é essa atitude, assim, de procurar realmente entender, e não de julgamento. Até mesmo porque o grande propósito da ciência não é julgar. A ciência não se preocupa com certo e errado. Certo e errado são coisas do campo da ética. A ciência se preocupa com analisar a realidade, com compreender a realidade e criar soluções. E claro que aí, por exemplo, ética e ciência acabam tendo, né, um campo comum, porque nem toda solução
proposta, né, e encontrada pelas ciências é eticamente aceitável. Quer dizer, uma solução para o coronavírus, né, para a questão da pandemia no início da infecção, seria eliminar todos os sujeitos contaminados, né? Certo? É uma solução, né? Objetivamente olhando, né, funciona, você elimina, queima, né, todo sujeito que apresenta infecção, e aí você erradicar, né, o vírus. Isolar, né, jogar fora, mandar embora, ou, enfim, né, botar na fogueira, é uma solução. Ela é eticamente aceitável? Não, não é. Toda a discussão em torno da vacina, quando se pesquisa uma vacina para uma determinada doença, como é o caso agora da Covid, né? Quando se faz a pesquisa, né, da eficácia de vacina, certamente há muitos outros testes de outros princípios, outras formas de construir vacinas que não puderam seguir adiante por algum problema ético. Sei lá, efeitos colaterais, né? Sempre, né, quando a gente, num comitê de ética, avalia, né, um protocolo de pesquisa, vê se ele é viável de implantação, se pergunta por riscos e benefícios. E aí a gente equaciona isso, né? Quais que são os riscos, quais que são os benefícios de uma determinada solução proposta pela ciência. Os riscos, né, são aceitáveis? Né? Então, sempre se avalia. Então, a atitude fundamental para as ciências é sempre cautela, humildade, né, olhar com respeito aquilo que é diferente. Então, se a gente vai olhar desenvolvimento da ciência e da filosofia, não significa que o mito, que é anterior, né, à filosofia, deixou de existir ou é algo inferior. Não, é diferente. Né? Com a filosofia surge algo novo, né, no pensamento e na organização humana. Qual que é a questão do mito, né, nessa sociedade primitiva? A partir da perspectiva civilizada, né, entre aspas, o mito parece fábula ou mentira. Né, uma invenção. Agora, dentro da realidade onde o mito surge, ele é muito mais rico e expressivo. Na verdade, o mito, ele é uma verdade intuitiva. A intuição. A intuição é uma ferramenta importante que o ser humano tem, né, de resolver problemas, de se proteger. A gente pressente, às vezes a gente não tem consciência, né, de todos os fatores numa determinada situação, mas, por exemplo, você está com uma criança, né, num determinado lugar em casa, né, a gente tem uma filha pequena, né, de 4 anos, fez 4 anos em novembro, a Laura. Quando você, né, tá com uma criança, né, próximo de uma criança, é um pouco natural a gente fazer mesmo que inconscientemente, uma avaliação do espaço, ver se isso oferece risco para essa criança. E é normal nós percebermos, né, que determinadas situações podem ofertar algum risco, e a gente fica mais alerta. Então, o mito, ele funciona assim também. Tipo, a gente não sabe explicar exatamente, mas assim, puxa, isso aqui está meio perigoso. Então, o mito segue o mesmo princípio, né? Por isso, o mito ele não precisa de uma comprovação científica. O critério é a fé, é a confiança. Não, eu sinto que isso aqui não tá legal, né? Não tá perigoso isso aqui. Pode acontecer algo, né, a essa criança, ela pode vir a se ferir. Então, o mito segue esse princípio também.
Tem um exemplo que eu gosto de usar muito, né? Que certamente vocês conhecem a história do Adão e da Eva. Já ouviram falar? Adão e Eva no paraíso, do fruto proibido, né? Às vezes fala em maçã, né? E da serpente. Já ouviram falar dessa história? Gustavo, você que pensou em algum momento fazer teologia, conhece essa história? Qual que é a história? Conta para nós. Oi, Gustavo, tá por aí? Oi, pro a história do fruto proibido de Adão e Eva. Isso, conta rapidinho aí para nós, como é que é a história? Ah, Deus falou que tinha a árvore lá do conhecimento e tal. Aí ele falou, não pode comer, hein? Senão, pá. Aí veio a cobra, e a cobra ficou instigando a Eva. E a Eva foi lá, comeu, deu pro Adão comer também. Depois eles foram expulsos do paraíso. Falando bem, É bem, isso né? aí, é isso aí, bem simplesinho, né? É isso aí mesmo, essa é a história. Agora eu pergunto, a história de Adão e Eva é verdade? Ela é verdade? Aí dependendo da... Depende da crença. Isso. Mas assim, olhando objetivamente, vocês acham que é plausível essa narrativa, assim, como se fosse um relato histórico? A história diz, né, que Adão e Eva, né, são os primeiros seres humanos, deles vêm todos os demais e tal. Mas assim, objetivamente, assim, daí a cobra fala? É. Não. Não que eu saiba. Só no Harry Potter. Né? E é uma língua diferente, o Harry Potter que entende, né? Tá, primeira coisa, a cobra não fala. A não ser que mudou, mas ou era um tipo de cobra que falava. Não desconheço, né? Mas é assim mesmo a história que a cobra fala com a Eva? Pois é, né? Enfim, não está bem explicado, né? Então essa é uma. Outra, tá, assim, Adão e Eva, né? Ou então o primeiro casal feito por Deus e deles vem toda a humanidade. Quem que levantou a mão? Maiele, por favor, fala. Eu. Na Diga. verdade, a cobra, o animal em si, não falava. Na Bíblia diz que o inimigo de Deus, né, Lúcifer, Satanás, ele meio que se transformou em uma cobra. Então, tipo, ele não era uma cobra nem nada do tipo, ele apenas imitou o Aham. animal. Tanto que Entendi. até foi um espanto da própria Eva, porque ela nunca tinha visto nenhum animal falar. E não era um animal, era só alguém, tipo, disfarçado, Uhum. não sei. Aham. Assim, eu faço um pouco uma caricatura, né? O objetivo não é a gente desrespeitar, né, uma crença ou outra, né? O que eu quero mostrar, né, com esse exemplo é que há uma verdade nessa narrativa e que essa realidade, essa forma de expressar uma realidade, ela usa um outro princípio e não o princípio científico que orienta o nosso olhar, a nossa perspectiva. Quer dizer, o nosso olhar, né, ocidental, teoricamente civilizado, da ciência, para esse relato, né, parece que é bobagem, né? É mentira, não dá certo. Cobra não fala. Tá, se todos os seres humanos vieram, né, desse casal, como é que foi isso? Tá, eles tiveram filhos. Mas como é que nasceu mais gente? Os filhos, né, tiveram relações entre si, mas o incesto não é assim, vários estudos mostram que o incesto é a situação que desencadeou toda a estruturação humana em sociedade, Estado e no direito, da própria estruturação do direito. Então, no fundo,
a origem do direito está na proibição do incesto. É a primeira regra, né, que não pode. Mas então, olhando nessa perspectiva da ciência sobre esse relato, não dá certo. Porque eles foram um casal, tiveram filhos, daí como que nasceram os outros? Então, tinha mais gente que não era parente ou foi entre parentes? Então, a gente acaba entrando aí em alguns problemas que, assim, que não tem solução. Então, agora, se a gente olhar de um modo diferente para esse relato, você sabe quando que surgiu esse relato? Quando que ele foi escrito? Quando que se tem registros, né? E aí tem toda uma ciência, né, de linguística, os estudos, né, de arqueologia, antropologia, da linguística, eles conseguem situar historicamente, não o que se diz, mas quando que surge o relato. Vocês têm alguma ideia de quando que surge isso? Quando que foi escrito? Quando que foi escrita essa história? Acho que não, né? Lá na teologia a gente estudou isso muito. Esse relato ele vai surgir à época do rei, final do rei Davi e durante o reinado do rei Salomão, lá em Israel. Escrito pelos religiosos, sacerdotes, né, da época. Qual que era a finalidade, né? Por que escrever, relatar isso desse modo, né? Do Adão e da Eva, da serpente e assim por diante. Conhecimento, né? Bem e mal. Uma política do rei Salomão, à época, foi a de, não mais a de guerra, como, né, os reis anteriores, mas uma política de acordos, de negociação, de comércio, né, com os territórios vizinhos. Então, Israel se estrutura mais, né, e deixa de ser aquela sociedade guerreira só, e passa a ter comércio. Como que a gente assinava um contrato naquela época? Vocês têm uma ideia? Como que um rei fechava um grande negócio com um estrangeiro, entre dois países, né? Como que se selava esse acordo, esse contrato, essa amizade? Alguma ideia? Não tinha contrato que nem hoje, não tinha advogado na época ainda para fazer a mediação e redigir o contrato, assinar cartório, não tinha nada disso. Fala, Diego. Eu acho que você está sem áudio de novo. Deu problema de novo o teu áudio. Carimbo. Um carimbo? Não. Casamento. Eles casavam, né? Então, o Salomão casava com a filha do rei lá do outro país. Tanto é que o Salomão tinha um harém, né? Não sei se vocês conhecem um pouco da história dele, ele tinha um harém. Tinha muitas esposas. Por quê? Por causa dos acordos. Então, casava. Então, essa passou a ser uma nova política, né, do governo de Salomão. Só que em muitos territórios vizinhos ali, claro que tinha outra religião, né? Israel, então, tinha essa religião monoteísta, né? O judaísmo, né? Já estruturado, monoteísta, a ideia de um único Deus. Nos outros países, naqueles territórios vizinhos, outros povos tinham outras religiões e tal. E assim, aí parte desses acordos, desses casamentos, né? Era de que as mulheres poderiam continuar cultivando a sua religião, né, não precisavam abandonar isso, mesmo estando agora lá no harém do Salomão. Então isso fazia parte do acordo. E aí, os sacerdotes, né,
do judaísmo, né? Os religiosos vão gostar disso? Se tem uma fé monoteísta, um único Deus e... Não vai dar certo. Não funcionou. Então, como é que eles vão escrever isso? Como é que eles vão falar disso? Diz, olha, gente, né? O ser humano, né? O Adão, né? O Adão, né? A palavra Adão, né? Significa ser humano. O ser humano é quem? Somos nós. Nós somos os seres humanos. Os judeus, né? De Israel. Os outros não eram vistos nem como ser humanos. Então, nós, né? Então, Adão, né? Ele casou, né? Ele tem uma mulher, e essa mulher, né, instigada pela serpente, quem que era a serpente? A serpente é a religião estrangeira. Né? A serpente era símbolo da religião estrangeira. Se cultuava, né, a serpente, né, como forma da divindade estrangeira. Então, a mulher instigada pela serpente, né, faz o homem, o ser humano, o Salomão, comer o fruto proibido. O fruto proibido é esse relacionamento com essa mulher estrangeira que tem outra religião e tal. E traz o pecado, né, para o nosso povo. Não aceitável. Então, a pessoa, né, da época que ouve esse relato, não o interpreta assim como nós o interpretamos. A gente tem uma perspectiva, né, de olhar que para nós parece um relato histórico, e não é um relato necessariamente histórico. Se é ou não é, não quero nem entrar nessa questão. Mas a pessoa da época que ouve isso sabe exatamente, opa, o ser humano, né, a relação lá com a mulher instigada pela serpente está trazendo pecado para dentro, né, do povo, né, e a gente vai deixar de receber, né, as bênçãos, né, do nosso Deus, né? Ou, em outras palavras, expulso do paraíso. E a gente vai começar a sofrer. Então, é um tipo de relato que tem uma verdade intuitiva. É uma outra maneira de relatar uma verdade. Quer dizer, há algo aqui que não está legal na nossa perspectiva. Não é isso que se esperava. Então, o que eu quero dizer com isso? É que o mito, ele é uma forma de interpretar, de olhar a realidade, de relatar, né, o que se vê, que é diferente do modelo científico de olhar e analisar a realidade. Então, são coisas diferentes. E assim, aí se nós olharmos, né, para os mitos da antiguidade, a gente vai encontrar muita coisa. Quer dizer, o ser humano, na medida em que ele se torna um ser inteligente, consciente, ele busca a explicação da realidade, compreender a realidade. Busca por respostas, né? Quer dizer, onde que a gente aprendeu a criar ferramentas e tal, né? Aí tem a origem da técnica, né? O mito de Prometeu, né? A origem do amor, quer dizer, aquilo que a gente sente, né, pela outra pessoa, né? O Eros e o Cupido. Quer dizer, porque num determinado momento a gente vê uma pessoa, convive com alguém, e aquilo, não sei quem de vocês aqui que está apaixonado no momento, né? Mas que coisa que é essa? Né? Como é que se explica, né, essa vontade de estar próximo, de estar junto, né, com a outra pessoa, aquele frio na barriga? Quer dizer, o que é isso, né? Só pode ser uma flechada, né, de um cupido. Como explicar isso, né? A origem da agricultura, né? Daí tem mitos tupis sobre isso, né? Fertilidade das mulheres, quer dizer, de onde vêm os bebês? Então, em determinadas culturas,
Se entendia que, né, os espíritos dos mortos, né, sepultados, eles voltavam a entrar, né, no corpo das mulheres e se transformavam numa nova pessoa, que nascia tempos depois. Né? Saía da terra, entrava na mulher, né, e se desenvolvia como uma nova pessoa. Né? Então, as pessoas que nascem, né, os bebês, são os espíritos dos mortos que estão retornando. Então, tem mitos sobre isso, né, procurando explicar como é que funciona, né, na ausência de uma outra explicação. Né? Explicação das rivalidades, né, entre os povos, né, por que se odeiam, né, gregos e troianos. Por quê, né? Por que não se entendiam, né? Aí o cavalo de Troia, né? A história, né, do roubo lá da princesa e assim por diante. Tem um filme, né, Troia, né? Retrata essa história, né? Então são formas então de conhecer, né? Em princípio, assim, eu sempre proponho uma pequena atividade, né, de a gente pensar outros mitos, buscar ainda, né, mas assim, não quero entrar tanto nisso, eu acho que fica mais ou menos claro, né, que o relato mitológico, ele também está relacionado com realidade, com determinado problema. Né? O relato mitológico, ele não é ficção, invenção ou mentira. É uma maneira diferente de tratar um determinado problema, um assunto. Ficou claro? Tranquilo isso? Maiele? Você está em paz com isso? Certo? Então vamos adiante. Então, aí tem um autor, né, o Mircea Eliade, né, que vai estudar muito a questão dos mitos, né, e vai relacionar isso com os ritos. Né? Ele vai dizer que o mito tem a finalidade de fixar, né, os modelos exemplares, né, de comportamento. Quer dizer, como que uma sociedade deve se estruturar, como que deve ser, né, regular o comportamento humano. Né? E aí a gente tem muitos ritos, né, que regulam a nossa vida. Vários. Por exemplo, o casamento. Regula, né, os relacionamentos entre as pessoas, o que pode, o que não pode, herança, propriedade, né, tem a ver com tudo isso. Os ritos de passagem, né, ritos relacionados ao nascimento, né, de como a pessoa é incorporada à sociedade, os ritos de iniciação, né, no cristianismo, aí tem o batismo, né, em outras religiões há outros ritos, né, outras formas, né, de batismo, os ritos, né, coisa bem cotidiana, né, vocês estão no início do curso, se formaram há pouco tempo, né, ensino médio, é um rito, né, uma passagem ali do ensino médio para o ensino superior. Você tem que ter determinadas coisas para poder fazer outras. Então, é tudo marcado, toda a nossa vida é marcada por ritos. Né? Tem vários ritos, né? Do que pode, do que não pode fazer. Né? Muita regulação. E o mito, né, os mitos, eles ajudam a fixar isso, dar um sentido para isso, o porquê disso. Criança pequena que está com cólica e tal, aí tem várias explicações de como pode fazer passar, né? Enfim, né? Não quero entrar tanto, né? O mito, então, ele está muito próximo da religião, as religiões, né? Elas estão próximas disso, porque a religião é uma verdade também mais intuitiva. Não é uma verdade que é igual ao modelo científico de verdade. São verdades diferentes. Né? Não existe uma única verdade. Então, religião vai para um outro campo, né?
Aí se a gente olhar o desenvolvimento das religiões, né, nas sociedades mais antigas, né, multiplicidade de deuses, né, muitas vezes relacionados a coisas cotidianas, né, como, por exemplo, a gente está assistindo agora o seriado Vikings, não sei se vocês assistem. Já assistiram? Não? Tem no Netflix, super legal, né? Eu recomendo, né? A história, né, das sociedades dos povos nórdicos, né, Suécia, Noruega e tal, invadindo, né, se expandindo, né, em direção ao sul da Europa, né, a Inglaterra, França e assim por diante. Durante a Idade Média, né, então, os nórdicos, né, os vikings, eles cultuavam Thor. Quem que é Thor? O trovão, né? Super forte, tem, né? A Marvel, né? Tem o Thor também, né? Então, é o trovão, né? Então, cada vez que há um trovão, né? Uma tempestade, não é, né, um efeito magnético e tal, né? Ele não se pensava nesses termos. Não, é Thor batendo o seu martelo. Num outro né, em outros, né, quando isso se aperfeiçoa, né, essas divindades elas começam a ganhar características mais funcionais, né, relacionado a determinados comportamentos humanos, como, por exemplo, Eros, né, a deusa do amor, né? Então, toda a questão dos relacionamentos, das paixões, né? É um Deus que está ali fazendo isso. Né? E se eu quero, né, o amor de alguém, então eu preciso buscar a ajuda de Eros. E assim por diante. E mais adiante, né, se vai desenvolver a ideia de um Deus mais pessoal, né? A ideia do monoteísmo, e cada vez mais a gente vai para o campo da ética, da moral, bem e mal, né? A ética substitui a magia. Então, se nós olharmos a maioria das religiões hoje, né, características aqui da nossa sociedade, elas são muito marcadas pela questão da ética, né, da moral, do comportamento. Então, as mensagens ali vão para esse campo. Então, e tudo isso quer dizer, não quer dizer que seja mentira, né, ou que seja invenção. Não, é uma forma de organização da vida humana baseada em determinados princípios, comportamentos e assim por diante, que se desenvolveram ao longo de uma história. Então, isso é uma coisa. É diferente do modelo científico de produzir conhecimento. O modelo de ciência é uma outra coisa. Né? Tem um outro propósito. E o princípio do mito, ele continua presente hoje, né? Na própria ciência. Essa crença de que a ciência é a detentora de todas as respostas é também um mito. Assim, é a confiança do cientista. Ele acha que a ciência resolve tudo. É a intuição dele, ele acha que pode tudo. Mas pode efetivamente? Resolve todos os problemas? Não sei, tenho lá minhas dúvidas. Né? Então, no positivismo do Augusto Comte, né, é muito forte, né, essa crença na ciência como única forma de resolver os problemas da humanidade. O Freud buscou na mitologia, né, auxílio para explicar muitas coisas do comportamento humano, como, por exemplo, a história do Édipo Rei. Lá no desenvolvimento, né, da criança, né, a identificação com pai, mãe, toda a questão da sexualidade, etc, etc, etc. Ele vai buscar na mitologia,
né? Né, as bases, né, da sua teoria. Se a gente vai olhar para personalidades, né, algumas personalidades artísticas, políticas, esportivas, né, da nossa sociedade, parece que algumas são semideuses. São, nossa, estão acima, né, estão nas mídias, nas propagandas, né, estão por tudo, são modelos, né, que muitos buscam seguir, né, e é o princípio do mito. Então tem uma força ali. Ritos de passagem continuam presentes, né, muitos relacionados, então, a outros modelos de explicação de outros tempos. Os nacionalismos, né, narrativas que visam explicar o surgimento das nações. Por exemplo, a ideia da formação do povo brasileiro. Quem que é o brasileiro? Alguém arrisca uma explicação? Quem que é o brasileiro? O que é um brasileiro? Para quem que eu vou perguntar? Vitória. Sem querer, eu olhei aqui para ti agora. Sorteei aqui na tela. O que você acha que é o brasileiro? Da onde que vem o brasileiro? Oi, Vitória, você está aí? Não, Vitória não está. Maria Oi, prof, Eduarda. eu respondi no chat. Ah, não apareceu aqui para mim. Mas fala então, agora que você abriu o microfone, fala para nós. Quem que você acha que é o brasileiro? Não sei, professor, eu nunca ouvi um mito sobre isso, mas sempre falam que o brasileiro é uma mistura de vários povos, né? Porque é um país muito grande, inclusive tinham muitas comunidades indígenas, né? Mesmo na época antes dos portugueses virem. Assim, Mas mito, basicamente, que povos poderiam ser esses? os indígenas, os portugueses, os espanhóis, E que mais? não sei. De forma simples, são 3. O mito das origens do Brasil. Indígena. O europeu, né? Mais um. Quem arrisca? É o africano, isso. O mito, né, da origem do Brasil diz que o brasileiro é a mistura desses 3 povos. Né? Se a gente olhar a literatura brasileira ali no início do século XX, final do século XIX, início do século XX, se busca explicar a origem do Brasil como mistura, justamente por você ter a presença de povos distintos, e mitos e histórias distintas. Então a gente cria uma nova história. Precisa justificar, né, a coexistência desses sujeitos que são diferentes. Então, né, e aí a ideia de mistura. Né? Então, para a gente se tornar brasileiro, não pode permanecer a pureza de origem. A gente tem que esquecer a origem e misturar. Então, se criam também, né, ideias, né, para justificar, né, a ideia de um país. Nos Estados Unidos, a mesma coisa, né? E aí, se a gente olhar o cinema trabalha, especialmente o cinema norte-americano, ele trabalha muito forte, né? Com a ideia de construção nacional, de amor à pátria. Eu acho que é difícil pegar um filme norte-americano que não apareça a bandeira, né? Norte-americana uma centena de vezes. É incrível, né? Quando os alienígenas atacam a Terra, é sempre nos Estados Unidos. E é sempre o norte-americano que salva o universo. Vocês já se deram conta? A maioria dos super-heróis da Marvel, né? A gente falava há pouco, tem as cores da bandeira norte-americana.
com exceção do Lanterna Verde, né? Mas o Lanterna Verde é também norte-americano. Incrível, né? Ele ganha o poder, ele salva o universo inteiro, e né, pessoas treinadas, né, uma vida inteira, não têm a capacidade de realizar o que ele desenvolve em uma semana. É um norte-americano que faz. Top. Então, a criação, né, de uma ideia, e a percepção de um povo, né, uma perspectiva, né, de como se entende a realidade. É como esse povo vê as coisas. Nós somos os salvadores do mundo. E não outros. Não é nem brasileiro, nem africano, nem francês, nada. Somos nós. Então tem uma intuição ali muito forte. Deixa eu voltar aqui. Então o mito, ele está muito presente, né? Então é uma outra forma de explicar a realidade, né? De compreender a realidade, buscando explicações para as coisas como elas são. Então, aqui uma pequena cronologia, né, da Grécia, e para a gente perceber como que uma nova forma de conhecimento se estrutura. Né? Então, ali nos primeiros períodos, né, da história grega, ali civilização micênica, né, tempos homéricos, né, período arcaico, né, uma realidade ainda muito marcada pelas explicações mitológicas, né, mas ali no período arcaico, o que começa, né, já no período homérico, o que começa a acontecer na Grécia? Não sei se vocês recordam um pouco do relevo e geografia da Grécia, mas a Grécia é uma península, ali no Mediterrâneo, né? Então, tem mar, né? Assim, nos 3 lados, né? Sul, leste e oeste é mar. E para o norte, então, começa a ficar, mais frio. Né? Então, ali para o norte, você tem as florestas, né? Típicas, né? Assim, não tem muita biodiversidade naquelas florestas, né? Basicamente pinos, né? Aquelas florestas de pinos, assim, é tudo muito homogêneo, né? Não lembro qual que é o nome técnico, né? É a tundra, né? Acho que é tundra. Mas, assim, é uma coisa que ali não cresce muita variedade, fruta, plantação, não dá para fazer muita coisa porque é frio. Então, é mar, né, de 3 lados e tundra do outro lado. Não tem muito espaço. Essa população, na medida que o tempo passa, ela cresce, né, ao aumento populacional. E essa população começa a se concentrar, começa a surgir cidades, as cidades-estado aqui, né, as polis gregas. E assim, na medida que você coloca um monte de gente no mesmo lugar, começam a aparecer muitos problemas. Um bom exemplo para isso é Big Brother Brasil. Eu não gosto, né, mas é um bom exemplo. Na primeira semana do Big Brother, como é que é? Qual que é a característica da primeira semana do Big Brother? Todo mundo se ama. É só festa. Né? Na segunda semana, como é que é? Teus grupinhos, eles estão brigando. De forma resumida, é guerra, isso mesmo. Então, um monte de gente junta é sinônimo de guerra, de briga, de conflito, né? Não é à toa que é o direito, né, um campo, né, do conhecimento humano que vai se desenvolver muito cedo, né? Por quê? Porque tem que resolver isso. Nas polis, como que eles resolvem? Onde que eles resolvem? Resolvem os problemas. Na ágora, na praça. O pessoal se reúne lá e discute e começa a achar soluções. Né? Mas então, esse viver junto leva
novos e muitos desafios, né? Essas alterações de sociedade, de comércio, né? Tudo isso gera muita demanda, né? Muita gente junta, tem que alimentar esse povo. Como é que vai alimentar o povo da cidade? Não tem espaço para plantar, tem que buscar em outros lugares, tem que investir em viagem marítima. Mas assim, você navegar sem orientação, você se perde, né? Você precisa achar soluções para navegar melhor, navegar com mais eficácia, mais rápido, carregar mais coisa, construir barco maior, né? Então, essa realidade, ela se estrutura, né, e exige do ser humano respostas novas para problemas que eles não tinham antes. Tem que resolver esses problemas. Então, a forma de pensar que antes era um modo mais mítico, né? De repente, né, a gente tem que ocupar o nosso tempo com problema prático. Como navegar melhor? Como carregar mais coisa no meu barco? Como fazer a terra produzir mais? Em que épocas que é melhor plantar? Com isso surge calendário. Como é que eu posso trocar produtos de uma maneira muito eficaz? Desenvolvimento de comércio, moeda. Então, tem gente que se ocupa para resolver isso, né? Problemas típicos da vida urbana, as regras sociais. Como é que a gente vai lembrar disso? Não dá para decorar, né? Muita regrinha. O desenvolvimento de escrita. Formas de governar, de organizar, se desenvolve a política, né? E a lei. Então, todos esses fatores levam, né, ao surgimento de um novo modo de pensar, preocupado em resolver problemas práticos. Aqui nós temos o desenvolvimento da filosofia. A filosofia se ocupa com problemas práticos do cotidiano, né, do ser humano. E aquilo que nós, nesse momento, ainda chamamos de filosofia, logo se torna a ciência. Ali está o embrião da ciência. A preocupação da ciência é resolver problemas práticos do nosso cotidiano. Temos uma pandemia, um vírus novo, que causa a Covid, né, essa doença aí que ceifa a vida de muitas pessoas. Precisamos resolver isso, desenvolver vacina. Então, a ciência vai desenvolver vacina. A preocupação dela é isso. Precisamos melhorar, né, toda a questão das cidades, do deslocamento urbano das pessoas, melhorar a eficácia. A ciência se ocupa com isso. E assim por diante. Né? Melhorar, né, a relação das organizações, contratos cada vez melhores, é ciência, né? A ciência jurídica tem que fazer isso. Leis melhores, que funcionam melhor. Isso é dever da ciência jurídica. Pesquisar, entender comportamento, modelos, construir modelos melhores, né? Modelos legais melhores, né? Aperfeiçoar. Então, a finalidade da ciência, né, e do conhecimento, e primeiramente chamado de filosofia, então, é resolver problema do cotidiano, problemas práticos. Né? Isso é a finalidade da ciência. A religião, por exemplo, tem uma outra finalidade, se ocupa com questões da existência do ser humano, para as quais a ciência não tem condições de oferecer respostas. Como, por exemplo, qual que é o sentido da nossa vida? Por que você está aqui? Tem alguma razão para isso? Ou você é apenas um aglomerado, né, de células, moléculas, átomos, que funcionam à base de processos químicos? Você é só isso?
O que somos nós? A ciência não tem condições de oferecer essas respostas. Então, há outras formas de conhecimento que oferecem respostas. Se são a verdade, não sei, mas são respostas, são possibilidades. Né? Então, são coisas distintas. E, nesse sentido, ciência e religião também não estão em oposição. São coisas diferentes. Né? Você pode ter uma vida religiosa e pode fazer ciência ao mesmo tempo. Tanto é que os grandes cientistas, né, da história eram pessoas religiosas, né, que cultivavam uma espiritualidade. Né? Albert Einstein era uma pessoa com uma espiritualidade muito grande. Né? Durkheim, né, o autor aí da teoria da evolução das espécies, Darwin, não Durkheim. Durkheim é sociólogo. O Charles Darwin era uma pessoa muito religiosa. Ele nunca viu a teoria dele, né, da evolução das espécies como algo que contradissesse a fé. Compreendia que eram coisas diferentes. Ok? Tranquilo até aqui? Todo mundo aí ainda? Sim, professor. Sim, Daniel. Ok, ótimo. Obrigado pelo feedback. Então, a ciência, né, tem o propósito de resolver problemas práticos. Então, nós temos um tempinho ainda. Eu vou ter um pequeno texto que eu coloquei lá no ambiente virtual, que eu gostaria que vocês lessem. É bem breve. Trata dos tipos de conhecimento. Deixa eu liberar aqui para vocês. Os tipos de conhecimento é do Auro de Jesus, né, o título é O Conhecimento. Então, ele apresenta os diferentes tipos de conhecimento, né, e procura fazer um comparativo, e com base no que nós falamos até aqui, eu gostaria que vocês dessem uma olhada nesse texto, e começassem a elaboração de um pequeno quadro comparativo, né, de uma tabela, faz tabela mesmo, né, faz lá no Word uma tabela. A coluna, para cada coluna, um tipo de conhecimento. E coloca embaixo, assim, alguns tópicos, né, do que caracteriza aquele tipo de conhecimento. E depois, vocês postam aqui. Ok? Então, vamos trabalhar nisso agora. Às 11h25, né, eu vou ficar aqui conectado também, se alguém quiser perguntar, né? Mas às 11h25, a gente volta a conversar aqui, daí eu peço para uma ou duas pessoas mostrarem, né, o que já conseguiram fazer e a gente compartilhar. E depois, dou mais 1 ou 2 dias para vocês enviarem o final, pode ser? Não precisa ser uma coisa muito grande, não. É simples. Tabelinha, conhecimento X, Y e Z e as características de cada um. Se quiser fazer no Word mesmo, digitado, se quiser fazer manuscrito, se prefere bater foto e postar, pode também, tá? Não tem problema. Pode ser manuscrito e fotografado. Certo? Tá claro? Então vamos à leitura, tá? Já disponibilizei lá no ambiente virtual.
Gente, então, para encerrar, já conseguiria dar uma olhada no texto? Um texto breve, né, de leitura, sobre os tipos de conhecimento. Oi, gente, vocês estão me ouvindo? Sim, ok. Vitória, você já conseguiu fazer alguma coisa? Esboçar alguma coisa da tabela, do comparativo? Como se fosse um resuminho, né, do texto. Ok, iniciou. André conseguiu também? Já esboçou algo? Tá, também já está começando. Ok, gente, eu peço então para vocês, por favor, preencham novamente a lista de presença. Né? Deixa eu mandar o link aqui de novo, está lá no ambiente virtual também. Coloca mais uma vez o nome lá, né, e o código de matrícula, para registro, né, da frequência. Eu deixei, ali no final, eu deixei aberto até hoje à noite, 23h59, a tabelinha, né, comparativa. Gente, coisa simples, nada, postagem. Me enviem até final, eu deixei aberto até hoje à noite, 23h59, a tabelinha, né, comparativa. Gente, coisa simples, nada muito elaborado. Faça uma leitura do texto, né, e esboça, né, em alguns tópicos, né, os principais pontos que caracterizam cada um dos tipos de conhecimento, né, e posta lá. Né? Então, isso faz parte dessas pequenas atividades de aula que vão contabilizar lá no final para 50% da nota A1. Então, não sei se querem terminar agora, podem continuar agora, né, terminar, se quiserem fazer isso à tarde, à noite, né. Não precisa ser um trabalho longo, Diego, para ti não dá tempo, mas tem até de noite, né, até meia-noite. E assim, daí você manda o que der, o que tiver. O importante é não deixar em branco, né. Ah, mas eu consegui fazer só de um deles, manda igual. Ah, só consegui anotar 2 tópicos de cada um. Não faz mal, manda igual, né, de qualquer forma, certo? O importante é mandar alguma coisa, né? Pelo menos escrito o nome lá e os tipos, né? Explicar de novo. Vocês vão postar no ambiente uma tabelinha comparando, né, comparativa dos tipos de conhecimento que estão ali no texto de leitura. Então, vocês já fizeram a leitura do texto agora, né? Que é bem breve. Vamos colocar, isso, os 3 tipos de conhecimento. O religioso, né? O teológico, o filosófico e o científico. Um do lado, né? A ideia do senso comum. Né? Coloca um do lado do outro, e assim, em tópicos, né? O que é conhecimento filosófico? Né? Isso, só tópicos. Não é elaborar um texto para cada um deles, né? Só tópicos. O que é conhecimento científico? Qual que é a característica? Tal. Então, isso. O que vocês conseguiram, posta até hoje à noite. Isso, é baseado na leitura. É como se fosse um pequeno resumo da leitura em formato de tópicos. Ok? Ficou claro? E daí não tem mais tarefa para essa semana, né? Só isso. Daí nos outros dias vocês vão se dedicar às outras disciplinas e às outras atividades. E a gente se encontra aqui de novo na quarta-feira de manhã. Perfeito? Fechou?
Então, não esqueçam, né? Lista de presença. Agradeço a participação de vocês. E nos encontramos de novo na semana que vem, quarta-feira. Bom resto de semana para vocês. E até. Bom almoço agora. Não sei se está funcionando o áudio, mas... Tá, tô te Boa ouvindo. semana também, professor. Boa Obrigado. semana, valeu. Prazer em conhecê-lo. Igualmente. Um abraço. Boa semana ainda.